Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título As 5 orações espirituais que temos que aprender. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como o modelo que todo cristão deve segui-lo. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Não seria diferente na área da oração. Jesus é também nosso modelo nessa área. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A oração, infelizmente, tem sido muito negligenciada em nossa época. Façamos um pequeno teste. Você tem o costume de orar todos os dias? Amém? Suas orações são daquelas rápidas ou costuma dedicar um bom tempo para orar ao Senhor? Tenho certeza que muitas das respostas serão negativas sobre esse tema, pois oramos muito pouco hoje em dia. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas ao invés de ficar lamentando nossos erros, quero apresentar as 5 orações espirituais que aprendi com Jesus Cristo sobre vida de oração. São orações espirituais valiosas que todo cristão deve incorporar em sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, eu aprendo que Jesus orou quando as coisas estavam bem. Uma coisa muito comum que acontece em nossa vida é oramos mais quando as coisas não vão bem e menos quando as coisas estão indo como queremos. Esse não é o exemplo de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Numa ocasião corriqueira de seu ministério, em meio aos seus trabalhos do dia a dia, Jesus se retira para orar e, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus tinha uma rotina de oração. E nós também devemos ter uma rotina de oração. Ou seja, devemos pensar em um tempo apropriado em nosso dia para dedicarmos à oração, independentemente se as coisas estão indo bem ou mal. Jesus nos ensina que devemos orar em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, eu aprendo que Jesus orou quando as coisas não estavam bem. Jesus
não teve apenas bons momentos em sua vida. Ele também passou por grandiosas lutas. Em uma das suas maiores lutas, bem próximo de chegar o momento em que iria ser morto na cruz, Jesus fez o quê? Orou. Tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice. No que diz respeito ao livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isso nos ensina que a dependência de Deus deve ser em qualquer situação, até nas mais difíceis. Alguns abandonam a Deus quando as coisas não vão bem. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus amou a Deus e orou a Ele quando as coisas difíceis estavam acontecendo. Jesus nos ensina que o Pai está interessado em nossas orações, em todos os momentos de nossas vidas, até nos mais difíceis. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, eu aprendo que Jesus orou colocando a vontade de Deus acima da dele. Esse é um grande ensino. Homens malignos em nossos tempos têm ensinado muitos crentes a determinar coisas a Deus em suas orações, a cobrar Deus, a exigir que Deus faça aquilo que desejam. Jesus não fez isso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele orou ao Senhor em submissão, expôs a sua dor, mas se submeteu à vontade de Deus, prostrado, ainda que a decisão de Deus fosse a sua crucificação. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus nos ensina que confiar na direção do Pai e na vontade dele é a forma correta de terminar nossas orações. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, eu aprendo que Jesus orou antes de decisões importantes. Jesus foi um homem que tomou grandes e importantes decisões. Decisões essas que, se fossem tomadas erroneamente, poderia impactar não só a ele, mas toda a humanidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em uma dessas decisões importantes, chama-me a atenção a atitude de Jesus antes de escolher seus 12 discípulos. O que ele faz? Ora, uma noite inteira. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Naqueles dias, retirou-se
para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus nos ensina que decisões importantes devem ser colocadas diante do Pai em oração para que sejam melhor tomadas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em quinto lugar, eu aprendo que Jesus orou em vez de murmurar. Em uma das ocasiões em que Jesus estava realizando seu ministério, ajuntou-se grande multidão para ouvi-lo. O tempo foi passando e todos estavam com fome, devido ao avançado da hora. Imagino que Jesus também estava com fome, já que tinha trabalhado bastante naquele dia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além desse fato, junta-se o fato de ter uma multidão faminta diante dele. E os apóstolos, sem saber o que fazer para dar de comer a esse povo, pensando já em mandá-los embora rapidamente para se livrarem do problema. Qualquer um de nós ficaria meio perdido nessa questão e certamente murmuraríamos bastante por causa desse problemão, ainda mais depois de um dia inteiro de trabalho duro. O que Jesus fez? Orou. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a reiva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E no que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19, Jesus nos ensina que o caminho da oração a Deus é muito mais proveitoso do que o dia da murmuração. Ele olha para o céu, para o Deus provedor. Ele não deixa os problemas tirarem sua confiança em Deus. Não deixa os problemas transformarem seu coração em um coração murmurador. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nosso coração. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.